Ele me olhou nos olhos naquela manhã, como quem pede para passar o açúcar, sem pressa, sem peso, e disse que precisava sair mais cedo porque tinha coisas do casamento da minha filha para resolver. Aquela frase deveria ter soado normal, afinal faltavam poucas semanas para o grande dia, e minha casa estava, havia meses, tomada pela tensão doce e cansativa que antecede uma cerimônia dessas. Mas alguma coisa na forma como ele falou, no modo como minha esposa levantou os olhos da xícara rápido demais, me deixou com uma sensação que escorreu pelo peito como água fria. Não foi ciúme. Não foi insegurança. Foi algo mais antigo, mais silencioso, como um instinto que volta à vida depois de anos dormindo. Eu tentei ignorar. Fiz meu café, abri o jornal, dei bom dia para minha filha, que desceu radiante, falando sobre flores, convites, horários de ensaio, tudo com aquele brilho que só noivas apaixonadas carregam. E eu sorri. Sorri porque era isso que um pai faz. Sorri porque, mesmo com a idade pesando nos ossos e a vida já tendo me mostrado mais de uma vez que amores podem virar sombra de um dia para o outro, eu queria acreditar que aquilo, pelo menos aquilo, estava seguro. Mas meu sorriso morreu antes de chegar ao fim, quando eu ouvi passos na garagem. 2 pares, rápidos, baixos, e a voz do meu futuro genro dizendo algo que não deu para entender, seguido por um riso abafado da minha esposa. Um riso que eu não ouvia havia anos. Não era malicioso, não era íntimo, mas não era um riso que ela dava comigo. Era leve demais. Eu fiquei parado, com a xícara a meio caminho da mesa, até que ouvi a porta bater e o carro partir. Quando minha esposa voltou, veio entrando como se nada tivesse acontecido, abriu a geladeira, bebeu água direto da garrafa, evitou olhar nos meus olhos. Perguntei o que tinha ido fazer tão cedo. Ela disse que precisava comprar um tecido para o vestido da mãe da noiva. Eu só disse, e aquele saiu pesado. Ela notou, mas fingiu não notar. E seguimos o dia como se nada tivesse acontecido, embora algo dentro de mim já estivesse sendo cutucado de um jeito que eu não conseguia ignorar. Nos dias seguintes, as microcoisas começaram a aparecer, sempre pequenas demais para serem acusações, grandes demais para serem ignoradas. Mensagens apagadas do celular dela com frequência incomum. Chamadas atendidas rápido demais. Saídas que não faziam sentido, como o dia em que ela disse que ia ao mercado e voltou sem uma única sacola, dizendo que tinha esquecido o cartão em casa. O detalhe é que o cartão estava na bolsa, onde sempre esteve. E ela sabia que eu sabia, mas não falamos nada. À noite, quando minha filha e meu genro vinham jantar conosco, tudo parecia normal na superfície. Eles conversavam sobre fornecedores, músicas, buffet, lembrancinhas. Minha esposa sorria para os dois, especialmente para ele, com uma doçura que me arranhava por dentro. Ele também parecia confortável demais perto dela, como se tivesse liberdade para uma intimidade que não fazia sentido. Olhares rápidos, pequenas pausadas no diálogo. Silêncios estranhos quando a conversa mudava para assuntos de trabalho. A minha filha, coitada, não via nada. Estava completamente entregue à fantasia do casamento perfeito. E eu não queria ser a pessoa a destruir esse sonho sem motivo concreto. Então ficava ali, observando, calado, com aquele incômodo crescendo como um mofo escondido no rodapé. Eu achava que era exagero da minha cabeça. Até que uma noite eu levantei para beber água e encontrei a sala iluminada apenas pelo brilho do celular da minha esposa. Ela estava sentada no sofá, com o rosto a poucos centímetros da tela, lendo algo muito rápido, como quem tenta absorver uma mensagem inteira num segundo. Quando me viu, tomou um susto. Virou o telefone tão depressa que quase deixou cair. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse que era só uma amiga da igreja, mas eu vi a notificação antes dela bloquear a tela. Era o nome dele. O nome do noivo da minha filha.
Aquilo me atravessou como um espinho. Pequeno, incômodo, mas impossível de ignorar. Foi aí que tudo começou a desmoronar silenciosamente dentro de mim. Nos dias seguintes, comecei a reparar em mais coisas. Minha esposa trocando de roupa para ir ao supermercado. Minha esposa cuidando do cabelo antes de ir pagar uma conta. Minha esposa rindo do celular e apagando as mensagens em seguida. Minha esposa saindo sempre que ele tinha compromissos do casamento. E pior, ele passando a evitar ficar perto de mim, como se meu olhar tivesse começado a pesar nele. Minha filha não percebia. Meu filho, porém, começou a perceber minha inquietação. Ele me observava em silêncio, como se estudasse meus movimentos e tentasse entender o que estava acontecendo. Eu tentava esconder dele, mas ele sempre foi mais perceptivo do que eu queria admitir. Na noite em que tudo mudou, eu ouvi passos novamente na garagem. Só que desta vez não era cedo demais, era tarde demais. Minha esposa tinha dito que ia dormir cedo porque estava com dor de cabeça. O noivo da minha filha tinha dito que ia embora para casa porque tinha uma reunião importante no dia seguinte. Mas os dois estavam ali, cochichando, com o tom de quem não queria ser ouvido. Os passos eram cuidadosos demais. O silêncio era tenso demais. Eu fui até a porta da cozinha e a abri bem devagar. Vi apenas sombras, mas sombras têm peso quando a verdade está prestes a nascer. Eles estavam perto demais um do outro, perto demais para qualquer justificativa que não fosse a pior. Eu não falei nada, não fiz barulho. Apenas fechei a porta e sentei à mesa da cozinha, sentindo meu estômago descer como se tivesse engolido uma pedra. Quando meu filho apareceu no corredor, ele me viu sentado ali, completamente imóvel. Ele olhou para mim como quem reconhece a dor antes de ouvir a história. Ficou parado por um instante. Depois caminhou até mim e disse apenas: "Pai, você também está vendo, né?" E foi nesse momento, nesse exato momento, que eu percebi que eu não estava ficando louco, que eu não estava imaginando, que algo realmente estava acontecendo e que tinha começado muito antes de eu perceber. Eu apenas respirei fundo e disse: "Acho que sim, filho. Acho que está na hora de descobrir a verdade." E foi assim que a desconfiança, aquele pequeno incômodo que começou como uma sombra no canto da minha visão, finalmente ganhou forma, peso e direção. E eu ainda não fazia ideia de que aquilo era só o começo. Aquela noite não começou diferente de qualquer outra, mas terminou como um divisor de águas. Como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de um quarto onde eu passei anos fingindo que estava tudo em ordem. Depois que meu filho reconheceu no meu rosto a mesma dúvida que vinha corroendo o dele havia semanas, ficamos ali, sentados na cozinha, sem precisar dizer muita coisa, apenas respirando o mesmo ar pesado, num silêncio que parecia mais honesto do que qualquer conversa que eu pudesse ter com a mulher que dormia no quarto ao lado. Eu deveria ter levantado, batido portas, feito perguntas, exigido explicações. Mas não. Eu fiquei parado, ouvindo o máximo de silêncio que minha cabeça permitia, tentando organizar num fio coerente todas as sensações dispersas que vinham se repetindo nos últimos dias. Quando fui para a cama, ela já estava deitada, respirando com aquele ritmo exagerado de quem finge dormir para evitar uma conversa. Eu me deitei sem dizer boa noite. Fiquei ali, olhando para o teto, sentindo a casa inteira respirar pesada. Algo lá no fundo me dizia que estava prestes a ver algo que não queria ver. No dia seguinte, minha esposa acordou antes de mim, vestiu-se rápido demais e saiu dizendo que precisava resolver umas coisas da decoração. Minha filha tinha ido encontrar o noivo para escolher músicas, e meu filho estava estudando para uma prova da faculdade. A casa ficou um intervalo de silêncio, onde só o relógio parecia ter a coragem de se mover. Eu tentei seguir minha rotina, mas tudo parecia suspenso, como se a vida estivesse me pedindo para olhar melhor, prestar atenção nos detalhes que eu sempre ignorei.
E foi nessa atenção redobrada que percebi a mesa do café arrumada para uma pessoa só. Ela não fez café para mim. Ela sempre fazia café para mim. Pequenas coisas, simples demais, mas que juntas começavam a formar a sombra de algo maior. Horas depois, recebi uma mensagem da minha filha dizendo que o noivo não tinha aparecido no ensaio da cerimônia. Ela achou estranho, mas riu. Disse que ele devia ter esquecido o horário. Eu ri também para não assustá-la, mas por dentro algo se fechou. Por que ele faltaria a poucos dias do casamento? Por que desaparecer sem aviso? A resposta veio sem ser procurada, quando meu filho entrou na sala segurando o notebook. Ele disse: "Pai, olha isso." Era o histórico de localização compartilhada que minha esposa, sem saber, deixava sincronizado no computador da casa. Um detalhe pequeno que ela havia esquecido. O ícone marcava um endereço que não era floricultura, nem igreja, nem salão de festa. Era um hotel barato na saída da cidade, desses de estacionamento lateral, onde ninguém faz check-in pelo prazer de dormir bem. Meu coração deu um salto, mas minha expressão não mudou. Eu só senti aquele frio vindo pelas costas, como se meus ossos tivessem entendido antes da minha mente. Meu filho me olhou, como se tentasse medir qual seria minha reação. Eu levantei devagar, respirei fundo e disse: "Vamos." Ele não perguntou para onde porque já sabia. O caminho foi silencioso, mas não pesado. Era como se estivéssemos atravessando uma ponte que sempre existiu, mas que eu nunca tinha tido coragem de cruzar. O hotel surgia entre árvores e postes mal pintados, com uma fachada tão sem vida quanto as histórias que certamente escondia. Estacionei o carro um pouco afastado, sem pensar na lógica, apenas sentindo que era o que precisava fazer. Meu filho manteve os olhos fixos na entrada, como quem já sabia que aquilo seria definitivo. Quando minha esposa saiu do quarto, meus olhos a encontraram primeiro. Ela ajeitava o cabelo, conferia o batom pelo reflexo da janela do carro que não era o nosso. O movimento dela era automático, confortável, como se já tivesse feito aquilo muitas vezes. E então, segundos depois, a porta do quarto se abriu de novo, e quem saiu foi o noivo da minha filha. Ele vestia a camisa pela metade, os cabelos bagunçados, a expressão de quem não deveria estar ali, pelo menos não aos olhos de ninguém da família. Ele olhou para os lados antes de fechar a porta, como quem procura testemunhas que não quer encontrar. Foi nesse instante que senti minha respiração ficar pesada, quase difícil. Aquele era o homem que, em poucos dias, prometeria fidelidade eterna à minha menina. E aquela era a mulher que jurou fidelidade eterna a mim há mais de 20 anos. Eu não saí do carro, não gritei, não fiz escândalo, não bati portas. Fiquei apenas ali, sentado, vendo o mundo que eu conhecia ruir sem alarde, sem drama, sem aviso. Meu filho, ao meu lado, estava rígido, com os punhos cerrados, mas não falou nada. Sabia que qualquer movimento brusco destruiria o pequeno controle que eu ainda tinha sobre mim. O noivo entrou no carro e dirigiu como se fugisse de um incêndio. Minha esposa ficou alguns minutos mexendo na bolsa antes de também ir embora, caminhando rápido, sem saber que eu tinha acabado de vê-la com um homem que deveria ser meu futuro genro. Voltamos para casa sem trocar uma palavra. O silêncio era tão grande que parecia preencher o carro inteiro como uma massa invisível. Quando chegamos, meu filho desligou o carro e se virou para mim com um olhar que eu nunca vou esquecer. Um olhar que misturava culpa por saber, raiva por ver e medo por como tudo iria se desenrolar dali em diante. Eu disse apenas: "Obrigado por estar comigo." Ele respirou fundo e respondeu: "Pai, isso ainda não é tudo." Eu não sabia, mas aquela frase seria o prenúncio do que viria a seguir. Eu achava que a traição era o ponto mais fundo da queda, mas estava enganado. A verdade é que aquela noite não me mostrou o fim. Me mostrou apenas a porta do inferno que eu ainda teria que atravessar.
Eu não dormi naquela noite. Não foi insônia nervosa nem tormento barulhento. Foi uma vigília silenciosa, seca, como se meu corpo tivesse decidido que fechar os olhos seria perigoso demais. A traição que eu tinha visto não vinha sozinha. Ela carregava perguntas, buracos, lacunas, como se cada gesto da minha esposa nos últimos meses, cada sorriso discreto do noivo da minha filha, cada ausência repentina, cada desculpa frágil fosse parte de um mosaico que eu nunca tinha querido montar. Agora, no entanto, não havia como voltar atrás. A imagem dos dois saindo daquele hotel barato grudou-se na minha mente como poeira molhada. E por mais que eu respirasse devagar, profundamente, tentando domar a dor, havia algo mais forte do que a raiva e mais frio do que a tristeza. A sensação de que aquela não era a primeira vez. E pior, a certeza de que aquilo não era tudo. Meu filho não conseguiu dormir também. Eu o ouvi se mexendo no quarto dele, andando de um lado para o outro, abrindo e fechando gavetas, levantando, deitando, até que por volta das 3 da manhã, os passos cessaram, e ele ficou em silêncio absoluto, como se tivesse chegado à mesma conclusão que eu. Quando o sol começou a raspar as janelas, entrei na cozinha, preparei um café forte demais e fiquei olhando o vapor subir, tentando organizar o que viria a seguir. E foi aí que ele apareceu, com o rosto cansado, os olhos vermelhos não de choro, mas de exaustão, carregando no semblante a mesma pergunta que eu tinha guardado desde ontem. Ele sentou à mesa, apoiou os braços e disse, com aquela voz que só os filhos têm quando percebem que os pais também são humanos: Pai, o que a gente vai fazer? Eu respirei fundo e respondi com a única coisa que me parecia sensata. A gente vai descobrir tudo. Absolutamente tudo. Ele assentiu lentamente como quem já esperava essa resposta. Foi ali que começamos a montar um plano, não um plano de vingança imediata, mas de sobrevivência emocional, de clareza, de provas. Eu sabia que enfrentar aquilo só com as emoções seria como tentar apagar incêndio com gasolina. Eu precisava de fatos, precisava de evidências, precisava de algo que ninguém pudesse negar ou manipular. Meu filho então confessou algo que me fez sentir um misto de gratidão e dor. Ele disse que já vinha desconfiando da mãe havia muito mais tempo do que eu imaginava. Disse que via comportamentos estranhos, mensagens apagadas, conversas sussurradas, sumiços repentinos e que, por ser mais jovem, tinha recorrido a métodos que eu jamais teria imaginado usar. Disse que, sem querer, tropeçou em conversas entre ela e um número salvo sem nome, que aparecia sempre nos mesmos horários. Disse que, certo dia, encontrou no porta-luvas do carro dela um recibo de compra num restaurante caro, onde ela jurava não ir desde o aniversário da minha filha. Disse ainda que, ao ver minhas primeiras reações silenciosas, decidiu não falar nada, para não me ferir antes da hora, mas que vinha, sozinho, juntando pequenos pedaços de uma verdade que eu ainda não estava pronto para encarar. Eu o ouvi sem interromper. Cada frase dele era um passo a mais, num terreno onde eu me afundava lentamente. Mas, ao mesmo tempo, cada palavra acendia luzes num corredor que eu precisava percorrer, por mais doloroso que fosse. Quando ele terminou, seu rosto parecia pedir desculpas por ter descoberto antes de mim. Eu apenas coloquei minha mão sobre a dele e disse: eu não teria conseguido sem você. Decidimos, então, que o primeiro passo era confirmar se a relação entre os dois era contínua, frequente, deliberada. Não bastava o que vimos no hotel, embora aquilo fosse suficiente para destruir qualquer pessoa. Eu queria saber desde quando, como, por quê e, principalmente, o que minha filha corria risco de enfrentar se esse casamento seguisse adiante. Nós dois sabíamos que, se tentássemos alertá-la sem provas sólidas, ela defenderia o noivo, duvidaria de nós, talvez até brigasse, e o estrago emocional seria irreversível. Ela estava apaixonada, cega, entregue.
O amor dela era puro demais para suportar uma suspeita sem evidências concretas. Meu filho me mostrou então um aplicativo instalado no próprio celular. Um aplicativo simples, mas eficiente, onde se podia registrar ligações, mensagens recebidas, horários, rotas percorridas. Nada invasivo, mas suficiente para mapear um padrão. Ele já vinha monitorando discretamente os deslocamentos da mãe pelos registros de localização vinculados à conta de casa. E agora decidimos combinar essas informações com os horários do noivo. Criamos uma tabela no velho computador do escritório, onde anotamos cada horário suspeito, cada coincidência, cada contato entre eles. Foi doloroso ver a frequência com que os dois estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas também foi libertador perceber que a verdade, por mais cruel que fosse, estava ali, diante de nós. Contudo, as evidências digitais não seriam suficientes. Eu queria ver. Precisava ver. Precisava olhar com meus próprios olhos para que não houvesse brecha para a dúvida. Foi assim que meu filho sugeriu que instalássemos uma pequena câmera na garagem, escondida, discreta, apontada para o canto onde ela costumava estacionar quando chegava tarde. Não para expor, não para humilhar, mas para entender. O processo de instalar a câmera foi feito com uma calma que me surpreendeu. Não houve raiva, não houve ódio. Houve apenas o cansaço antigo de quem passou a vida acreditando que, se fosse bom, honesto, paciente, cuidadoso, seria poupado desse tipo de dor. Engano meu. Nos dias seguintes, tudo começou a se encaixar de um modo que eu jamais teria pedido. Ela saía sempre dizendo que tinha compromissos do casamento, mas voltava com o perfume diferente, com o cabelo arrumado demais, com um sorriso estranho, quase juvenil, que não era para mim fazia anos. E o noivo da minha filha também sumia nos mesmos horários, alegando reuniões com fornecedores, atrasos no trabalho, imprevistos com a banda da festa. A câmera registrou 2 ocasiões em que ele veio até a nossa casa quando minha filha não estava. Ficavam minutos dentro do carro, conversando, rindo, gesticulando como 2 adolescentes cúmplices. E na terceira vez, ela entrou no carro dele. Sentou no banco da frente com naturalidade. Conversaram por quase meia hora. Depois saíram juntos, cada um no seu carro, como quem marca pontos de encontro conhecidos. Eu assisti a tudo com uma serenidade que não reconheci em mim mesmo. Meu filho, ao meu lado, tremia. Ele queria confrontar, queria gritar, queria acabar com aquilo imediatamente. Mas eu coloquei a mão no ombro dele e disse que ainda não era o momento. Eu sabia que aquilo era maior do que uma simples traição. Havia algo por trás. Havia algo além. A forma como agiam, a segurança com que se encontravam, a tranquilidade nos olhares. Tudo parecia sugerir que aquilo não era novo. E essa possibilidade, essa suspeita silenciosa, me corroía mais do que qualquer cena gravada. Foi quando, numa dessas noites, enquanto revíamos mais um trecho das gravações, meu filho engoliu seco e disse: "Pai, acho que tem algo que você não sabe sobre a mamãe." Eu virei para ele devagar, sentindo o ar ficar mais denso. Ele continuou: "E eu acho que descobrir isso pode mudar tudo que você pensa que está vendo agora." Eu só consegui perguntar com a voz mais baixa que já ouvi sair de mim: "Que tipo de algo?" Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante e respondeu: "Algo que não tem a ver só com agora. Algo que começou antes, muito antes." E naquele instante eu soube, sem ele precisar explicar. O que eu achava que era o fundo do poço ainda não era nada. Ainda havia escuridão para descer. Ainda havia verdades que eu não imaginava. A revelação de que havia algo mais, algo antigo, algo escondido por anos, caiu sobre mim com o peso de uma parede que desaba lenta, rangendo antes de quebrar de vez. Eu fiquei olhando para o meu filho, para o rosto dele tenso, para os olhos que evitavam os meus não por vergonha, mas por medo do que aquele conhecimento poderia causar. Era estranho,
quase irônico, perceber que naquele momento eu confiava mais nele do que em qualquer outra pessoa na minha vida. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta que segurava com as 2 mãos desde a infância, e então começou a falar devagar, como quem precisa se despir de uma memória que passou tempo demais em silêncio. Ele contou que, quando era adolescente, tinha percebido mudanças no comportamento da mãe. Disse que ela sempre foi presente, carinhosa, organizada, mas que por volta de seus 15 anos ela começou a sair de casa com desculpas inconsistentes, vestir roupas que raramente usava para o dia a dia e que havia vezes em que chegava com um perfume diferente, embora dissesse ter passado a tarde na casa de alguma amiga. Ele disse que tentou ignorar, mas que a dúvida ficou plantada ali, como uma semente que ele jamais quis ver crescer. Na época, acreditava ser paranoia, reflexo da idade. Eu trabalhava muito, ficava fora o dia inteiro, e ele, adolescente, preferiu não me preocupar. Mas agora, com tudo o que víamos, aquelas lembranças tinham voltado e ganhado outro significado. Eu ouvi cada palavra com uma mistura de incredulidade e dor. Não porque eu tivesse dificuldade de acreditar, mas porque era humilhante perceber que até meu filho tinha visto sinais que eu me recusei a enxergar. Ele disse que já tinha tentado confrontá-la uma vez, anos atrás, mas que ela se ofendeu profundamente, chorou, disse que ele estava sendo cruel, que estava imaginando coisas, que não sabia o que dizia. E ele, ainda menino, recuou, acreditando que tinha sido injusto. Hoje, porém, olhando para tudo aquilo, ele percebia que sua intuição de adolescente tinha sido muito mais certeira do que minha confiança de marido. Enquanto ele falava, e enquanto cada fragmento do passado ganhava uma nova forma, algo em mim se partiu de forma calma, quase silenciosa. Não era raiva, não ainda. Era uma espécie de exaustão moral, como se a vida estivesse me mostrando, de maneira impiedosa, que eu tinha construído todo o meu casamento em cima de uma versão de realidade que só eu acreditava. Ao final do relato, meu filho passou as mãos no rosto, como quem tenta tirar um peso físico de cima da pele. Pai, eu achei que ela tinha mudado. Achei que era coisa do passado. Mas quando vi como ela estava olhando para ele, o noivo da nossa filha, eu percebi que não era coincidência. Não podia ser. Eu deixei que o silêncio tomasse a sala por alguns segundos. Era preciso. A informação precisava se acomodar dentro de mim antes que eu tivesse qualquer reação. Caminhei até a janela e apoiei as mãos no parapeito, olhando a rua vazia, as luzes dos postes, as sombras dos carros estacionados. O mundo parecia seguir em frente sem saber que o meu tinha parado de funcionar. Então falei, não para ele, mas para mim mesmo. Se tudo isso é verdade, então eu nunca conheci a mulher com quem casei. Ele se aproximou devagar e colocou a mão no meu ombro. Um gesto simples, mas que me sustentou mais do que ele imagina. Pai, ele disse, eu estou com você, do começo ao fim. A gente vai descobrir tudo e a gente vai proteger a minha irmã, minha filha. A única que ainda vivia naquela inocência perigosamente doce. A única que ainda acreditava no amor perfeito. A única que, se descobrisse tudo de uma vez, desabaria em pedaços tão pequenos que talvez não conseguisse juntar depois. A traição que vimos era monstruosa por si só, mas o fato de envolver o casamento dela tornava tudo muito pior. Era uma crueldade que eu jamais teria imaginado mesmo no meu pior pesadelo. Foi naquela madrugada, sentados na mesa da cozinha, com os olhos ardendo e a mente inquieta, que firmamos o pacto que mudaria completamente o rumo dos dias que viriam. Não seria uma briga impulsiva, não seria um confronto às cegas. Seria uma investigação cuidadosa, silenciosa, precisa. Ela não poderia saber que estávamos olhando. Ele também não. Precisávamos coletar tudo. Horários, mensagens, encontros, padrões, desvios. Cada detalhe que pudesse servir de prova irreversível para proteger minha filha.
Eu sabia que quando chegasse a hora, quando eu colocasse aquelas provas na frente dela, não poderia haver margem para dúvida, porque a dúvida, nesse caso, seria o inimigo. O amor dela não permitiria enxergar claramente. Então, as provas precisavam ser incontestáveis. Nos dias que se seguiram, eu me tornei alguém que nunca pensei que seria. Alguém que observa em silêncio, alguém que registra, alguém que desmonta mentiras com a calma de quem descobriu que a verdade não precisa de pressa, só de clareza. Passei a anotar horários, revisar mensagens apagadas que meu filho conseguia recuperar, marcar padrões de comportamento. Descobri que ela sempre colocava o celular no silencioso ao chegar em casa, algo que antes parecia apenas um hábito, agora soava como um sinal. Descobri que os encontros dela com o noivo da minha filha aconteciam sempre em dias que eu tinha consultas médicas, reuniões ou qualquer compromisso que me tirasse de casa por algumas horas. Era uma coreografia cruelmente coordenada, ensaiada como uma dança que eles já conheciam há tempo suficiente para não precisar errar o passo. Meu filho, por sua vez, passou a monitorar discretamente o noivo. Não de forma invasiva, mas de maneira observadora, inteligente, estudando padrões nos horários, nos deslocamentos, nos comportamentos. Ele começou a reparar na forma como o rapaz olhava para o relógio quando estava com minha filha, como checava o telefone com pressa quando estava na nossa casa, como se inquietava sempre que minha esposa se levantava da mesa. Ele fica nervoso perto dela, meu filho comentou um dia. Nervoso e atento, como alguém que tem algo a perder. Essa frase me marcou mais do que qualquer vídeo, mensagem ou localização, porque era verdade. Ele não tinha medo de mim, nem da minha filha, nem da família. Ele tinha medo dela, da minha esposa. Uma tarde, enquanto eu revisava algumas fotos do celular dela, aquelas que ela achava que tinha apagado, meu filho se aproximou e disse que tinha encontrado algo no laptop do noivo, algo que ele deixara aberto durante uma visita rápida à nossa casa. Não eram mensagens comprometedoras, mas havia uma pasta chamada Ajustes Cerimônia, com documentos de organização. Dentro de um deles, porém, havia um recado curto demais para ser profissional, um bilhete digitalizado escrito à mão. Eu reconheci a letra imediatamente. Era dela. Depois do casamento, conversamos sobre aquilo. Aquilo, uma palavra simples, mas que carregava um universo de implicações. O que seria aquilo? O que havia nas entrelinhas? Era sobre eles? Sobre um plano? Sobre algo que minha filha jamais deveria descobrir? Foi nesse momento, diante daquela única frase, que percebi definitivamente que a situação era ainda mais grave do que pensávamos. E que nosso trabalho de coleta de provas não era apenas sobre revelar uma traição. Era sobre impedir que uma tragédia emocional caísse sobre minha filha como um golpe traiçoeiro. Era sobre protegê-la de um futuro que estava sendo construído às suas costas. E pela primeira vez, senti algo diferente da dor. Senti propósito. Senti clareza. Senti que, apesar do caos, eu tinha um caminho. E não estava sozinho. Eu e meu filho éramos agora uma equipe silenciosa, invisível, unida por algo maior do que vingança. Era amor, era proteção, era justiça. E eu ainda não sabia que toda essa investigação seria apenas o prólogo de uma revelação muito mais devastadora. Porque o segredo que meu filho carregava sobre a mãe, esse sim, seria o golpe final que mudaria tudo para sempre. Nos dias que antecederam o flagra, a casa parecia suspensa num tipo estranho de silêncio, como se tudo ali soubesse que uma verdade estava prestes a estourar de um modo que ninguém conseguiria controlar. Minha esposa atuava com uma naturalidade irritante, sorrindo quando precisava, fazendo perguntas desinteressadas sobre o casamento da nossa filha, ajeitando pequenos detalhes da casa, como quem vive uma rotina pacífica, enquanto por trás de tudo aquilo havia uma coreografia de mentiras que ela repetia com a precisão de uma atriz experiente.
E o noivo, sempre educado, sempre gentil, sempre disposto a ajudar, era um espelho dela. Alguém que sabia exatamente como se portar diante da família que acreditava nele. Só que agora eu já via além dos gestos, dos sorrisos ensaiados, da educação exagerada. Eu via o nervosismo por trás das piadas, a impaciência por trás da simpatia, o jeito de sempre se sentar de frente para a porta, como se precisasse vigiar a entrada. Meu filho também notava tudo e, embora tentasse manter a postura, era evidente que aquilo o consumia por dentro. Cada minuto que eles passavam na nossa casa parecia um minuto a mais num campo minado. Foi numa tarde de quinta-feira que as coisas finalmente explodiram. Não em gritos, não em brigas, não em tumulto. A explosão veio como um sussurro certeiro, um empurrão silencioso que só quem estava atento poderia perceber. Minha filha tinha saído cedo para resolver a prova final do vestido. Estava radiante. Enviou fotos do ateliê, dos ajustes, das flores que seriam colocadas no buquê. Ela acreditava no futuro que estava construindo. Acreditava no homem que esperava por ela no altar. Acreditava na família. Acreditava na mãe. E isso me partia por dentro, sabendo o que se escondia por trás do véu que ainda cobria a verdade. Minha esposa disse que iria ver rapidinho umas opções de decoração para a mesa dos convidados. Era a terceira vez naquela semana que ela dava exatamente a mesma desculpa. O mesmo tom, a mesma pressa, a mesma leve evitada de olhar nos meus olhos antes de sair pela porta da frente. Eu apenas observei. Todos os alarmes dentro de mim já haviam aprendido o padrão. O noivo, por sua vez, mandou mensagem para minha filha dizendo que precisava resolver um problema no escritório e que talvez se atrasasse para encontrá-la mais tarde. Tudo se encaixava como engrenagens sujas de um relógio prestes a quebrar. Meu filho me olhou, quase sem precisar falar nada. A câmera que instalamos na garagem havia nos dado pistas suficientes nas últimas semanas para entendermos que, quando os dois saíam daquele jeito, havia mais do que coincidência no ar. Então, desta vez, decidimos seguir. Não era desespero, não era impulsividade. Era precisão, era método, era o ápice de uma investigação que já tinha provas suficientes, mas que precisava da cena final. A cena que eliminaria qualquer argumento, qualquer manipulação, qualquer encenação por parte deles. Peguei meu casaco, meu filho pegou o celular com o aplicativo de rastreamento rudimentar que usávamos e saímos sem fazer barulho, como se estivéssemos deixando para trás a versão ingênua de nós mesmos. Seguimos o trajeto dela primeiro. Ela dirigia sempre do mesmo jeito quando ia encontrá-lo. Rápida nos semáforos, cuidadosa ao entrar em ruas secundárias, evitando pistas movimentadas, como se quisesse desaparecer no caminho. Seguimos à distância, meu filho com o mapa aberto, eu com os olhos fixos na estrada, sentindo o coração bater num ritmo que não era de ansiedade, mas de confirmação. Era como assistir a um filme que você já sabe o final, mas precisa ver até o último segundo para aceitar. E aí, ela entrou naquela rua. A rua do hotel. O mesmo que havíamos visto antes, o mesmo onde ela chegava sempre com um movimento calculado. Estacionou no mesmo lugar, apagou as luzes do carro, olhou pelo retrovisor, mas não viu a gente. Meu filho segurou meu braço como se tivesse medo de que eu avançasse antes da hora. Mas eu não estava ali para confrontar. Eu estava ali para assistir o último ato daquela peça grotesca que eles vinham encenando às escondidas. Minutos depois, o carro do noivo da minha filha virou a esquina. Ele estava com o cabelo arrumado demais para alguém que dizia estar trabalhando, com a camisa levemente aberta, com um sorriso que ele só colocava quando achava que ninguém estava olhando. Parou ao lado do carro dela. Bateu 2 vezes no volante, como se fosse um sinal combinado. E então ela saiu. Os dois entraram juntos no hotel sem hesitar, sem olhar para trás, sem culpa visível, sem remorso aparente.
como se o que estivessem prestes a fazer fosse tão comum quanto respirar. Eu senti meu corpo ficar completamente imóvel. Não havia mais dúvida. Não havia mais interpretação possível. Não havia mais suposição. Estava ali, diante dos meus olhos, a traição completa. Minha esposa, a mãe dos meus filhos, traindo nossa filha com o próprio noivo dela. E ele, por sua vez, traindo uma mulher que acreditava no amor, que estava preparando seu vestido, que sonhava com o dia em que caminharia até o altar para viver uma vida que agora eu sabia que não existiria. Meu filho, ao meu lado, estava com as mãos tremendo. Ele gravou tudo, não por ódio, não por vingança, mas porque sabia que seria necessário. Não apenas para abrir os olhos da irmã, mas para impedir que minha esposa e aquele homem transformassem a verdade em mais uma mentira conveniente. Ficamos ali, em silêncio, observando a entrada daquele quarto que se fechou com a mesma leveza de uma porta de armário. Como se nada daquilo fosse sujo, como se nada fosse devastador, como se fosse apenas mais um encontro entre dois cúmplices experientes. Esperamos. Não sei quanto tempo. Talvez meia hora, talvez uma eternidade. Eu não sentia o tempo passando. Sentia apenas uma espécie de anestesia emocional, como se minha mente tivesse se recusado a entrar em colapso para que eu pudesse suportar o que viria a seguir. Quando os dois saíram, não estavam rindo. Estavam sérios. Conversavam baixo, como quem discute um plano. Minha esposa saiu primeiro, depois ele. E novamente entraram em seus carros como se nada tivesse acontecido. Quando dirigimos de volta para casa, o silêncio dentro do carro era tão profundo que parecia um terceiro passageiro sentado entre nós. Meu filho finalmente quebrou o silêncio ao dizer: "Pai, agora acabou. Agora a gente tem tudo." Eu apenas continuei dirigindo, olhando a estrada como quem olha para um mundo que não faz mais sentido. Tudo que eu sabia, tudo que eu acreditava, tudo que eu protegia, desmoronou ali, naquele estacionamento barato, naquela porta que se fechou com a facilidade de quem fecha os olhos para a própria consciência. Mas eu ainda não sabia que aquilo era apenas a prova que eu precisava para começar a agir. O próximo passo seria tentar alertar minha filha. E foi aí que meu filho me impediu, porque ele sabia que havia mais, muito mais, escondido naquela história. Um segredo que ele vinha guardando e que transformaria aquela traição em apenas a superfície de algo muito mais profundo e perigoso. Voltar para casa depois daquele flagra foi como entrar numa versão distorcida da nossa própria vida. Cada móvel, cada foto na parede, cada tapete, cada lembrança parecia carregar o peso de tudo que estava prestes a acontecer. Eu andava pelos corredores como um intruso, como alguém que entrou num lugar onde já não pertencia. E a casa parecia me observar de volta, silenciosa, desconfortável, cúmplice involuntária de segredos que estavam à beira de explodir. Meu filho caminhava atrás de mim com passos tensos, inquietos, e eu sabia que ele estava esperando, com medo e urgência misturados, o que eu faria em seguida. Tentei respirar fundo, mas cada respiração parecia rasgar por dentro, como se o ar viesse cheio de farpas. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia que aquele era o momento. Minha filha não podia passar mais um segundo acreditando numa mentira tão brutal. Não podia continuar a amar um homem que trocava alianças com a mãe dela em quartos de hotel, enquanto ela escolhia flores, achando que estava construindo uma vida sólida. Eu precisava avisá-la. Não amanhã, não depois do jantar, não quando eu tivesse mais forças. Precisava ser naquele instante, porque qualquer atraso seria cumplicidade. E eu me recusava a ser cúmplice de algo tão cruel. Peguei o celular com mãos que tremiam mais do que eu gostaria de admitir. A foto que aparecia na tela quando minha filha ligava, ela criança, sorrindo de orelha a orelha, segurando um bolo que ela mesma tinha tentado fazer, parecia me implorar para protegê-la. Girei a maçaneta da porta, decidido a ir ao encontro dela. Decidido a fazer o que um pai faz, quando tudo o que resta é amor e coragem.
Meu filho percebeu antes de eu dar o primeiro passo. Ele veio rápido, quase correndo, e segurou meu braço com firmeza. Achei que era nervosismo, medo de que eu confrontasse os dois traidores sem pensar. Mas não. O rosto dele tinha outra coisa. Uma urgência diferente. Uma sombra que eu não tinha visto antes. Pai, espera. Ele falou baixo, mas foi como um comando. Eu o encarei, irritado, confuso, e disse que não havia mais tempo para esperar. Que nossa filha estava sendo enganada, usada, humilhada, e que eu não permitiria que ela continuasse vivendo uma farsa. Ele balançou a cabeça devagar, apertando meu braço com mais força. Pai, você não pode falar com ela agora. Aquilo me atingiu como um tapa. Eu tentei soltar meu braço, tentei continuar andando, mas ele se colocou na minha frente como um muro que eu nunca imaginei que teria que enfrentar. Meu próprio filho. O mesmo que passou dias ao meu lado desmontando mentiras, me apoiando, trazendo provas, sendo meu aliado mais fiel. Agora, ele era quem me impedia. Sai da frente, eu disse, minha voz falhando entre a dor e a raiva contida. Eu preciso contar a ela. Ela precisa saber. Ele balançou a cabeça outra vez, mais firme, mais decidido. Pai, eu estive ajudando você a reunir provas. Estive do seu lado em tudo isso. Mas tem mais. Tem algo que descobri sobre a mamãe. Algo que muda tudo. E se a gente contar agora desse jeito, a nossa irmã vai ser devastada de um jeito que talvez ela não consiga se recuperar. Eu senti o chão se mover sob meus pés. Aquilo não fazia sentido. Nada mais fazia sentido. Meu filho me encarava com olhos que carregavam segredos pesados. Segredos que ele claramente não queria ter descoberto, mas que agora tinha a responsabilidade de carregar. Ele respirou fundo, ainda segurando meu braço, e acrescentou: se você contar hoje, se você for agora, você vai destruir ela, pai. E eu não estou falando só do casamento. Tem mais. Tem algo sobre a mamãe que... eu não sei como dizer. Eu senti meu estômago descer, como se estivesse caindo num poço escuro. Um segredo. Algo antigo, algo grave. Algo que ele vinha guardando. E era isso que me impedia agora. Não apenas a proteção à minha filha, mas a necessidade de entender o tamanho da verdade que ainda faltava ser revelada. Eu soltei meu braço devagar, não por concordar, mas porque senti minhas próprias forças falharem. A traição já tinha me tirado o chão, mas agora parecia que havia um segundo andar desabando sobre minha cabeça. Meu filho passou a mão nos cabelos, como quem tenta puxar coragem do couro cabeludo, e disse: pai, eu preciso te mostrar algo antes. Se você for até ela agora sem saber isso, você vai entregá-la para um sofrimento muito maior. Aquelas palavras me deixaram parado, incapaz de dar um passo. Eu, que momentos antes estava pronto para enfrentar qualquer coisa, de repente me vi agarrado à beira de um abismo que eu nem sabia que existia. Meu filho caminhou até a porta do quarto dele, abriu a gaveta da escrivaninha e voltou com um envelope amassado, como se ele tivesse sido manuseado muitas vezes. Ele me entregou, mas minhas mãos hesitaram antes de pegar. Havia algo ali dentro que explicava tudo. Ou pior, algo que explicava mais do que eu queria descobrir. Pai, isso é sobre a mamãe, e sobre o noivo da minha irmã, e sobre, antes de vocês chegarem a saber de tudo. Ele engoliu seco, e por um instante eu vi o menino que ele já foi, lutando para ser homem antes da hora. Eu queria te poupar, mas agora não dá mais. Eu sentei. Ele sentou também. O envelope parecia pulsar nas minhas mãos, e a tentativa de avisar minha filha ficou suspensa, pendurada no ar, como uma porta aberta no meio de um furacão. Porque antes de eu poder salvá-la, eu precisava entender que tipo de monstro estava vivendo dentro da minha própria casa. Fiquei ali, segurando aquele envelope como se ele estivesse quente demais para tocar. Como se carregasse dentro dele não apenas papel,
mas uma verdade capaz de reorganizar toda a minha vida. Meu filho me observava com um silêncio que não era apenas respeito, era medo. Medo de como eu reagiria, medo do que aquilo faria com a nossa família já tão machucada, medo de como aquilo se encaixaria no que acabáramos de testemunhar no hotel. A sensação era de estar sentado diante de uma bomba que ele segurou sozinho por tempo demais. Quando finalmente abri o envelope, minhas mãos tremiam não por raiva, mas por uma estranha antecipação, como se no fundo eu já soubesse que partes da minha vida tinham sido construídas em terreno podre, mesmo que eu tenha passado anos fingindo que não percebia a erosão. Dentro havia documentos dobrados, algumas fotos antigas, recortes de mensagens impressas e uma cópia de algo que parecia um relatório de telefonia. Tudo organizado demais para ser coincidência, tudo pesado demais para ser analisado com pressa. Peguei o primeiro papel, uma foto, e meu coração afundou com a nitidez de um corpo caindo na água. Era minha esposa, anos atrás, entrando em um motel. Sozinha. No início do relacionamento com aquele homem? Não. Na época ele nem fazia parte da nossa vida. Essa foto era ainda mais antiga. Tinha data. Tinha comprovante de horário. E não havia como explicar que aquilo fosse uma amizade, um encontro casual, um erro isolado. Aquilo era hábito. Era repetição. Era padrão. Meu filho engoliu seco e, vendo que eu permanecia mudo, decidiu me ajudar a montar o quebra-cabeça. Ele explicou que aquela foto não era dele. Era de alguém que havia enviado anos depois, alguém que também desconfiava de sua própria relação com minha esposa. Uma pessoa que tinha sumido da nossa vida sem deixar rastros e que eu nunca imaginei que tivesse qualquer conexão com o nosso casamento. Um primo distante de um amigo dela. Ou era isso que dizíamos quando ele aparecia em festas, quando cumprimentava nossa família, como quem cumprimenta desconhecidos com gentileza forçada. Ela dizia que era só alguém que ajudava na comunidade. E eu aceitei. Aceitei sem questionar. Aceitei porque sempre confiei demais. Meu filho continuou explicando que anos atrás, quando encontrou essa foto por acaso, achou que era montagem, talvez uma brincadeira cruel, talvez uma coincidência infeliz. Era ainda adolescente, sem ferramentas para interpretar uma traição tão complexa. Ele guardou porque não sabia o que fazer. Guardou porque tinha medo de me destruir com aquilo. Guardou porque achou que talvez fosse apenas um mal-entendido. Mas agora, diante da repetição do padrão, diante do hotel, diante do noivo da irmã, aquela foto ressurgiu como prova de que minha esposa carregava uma história que eu desconhecia completamente. Peguei o relatório de ligações. Eram números que se repetiam em horários estranhos, em madrugada, em dias em que eu achava que ela estava doente em casa, em datas que coincidiam com momentos de desconfiança antiga que eu sempre ignorei por ingenuidade, ou talvez por medo. Havia um nome relacionado à lista. Não o do noivo, esse era atual, mas o de um homem que eu conhecia vagamente. Alguém que frequentava os mesmos eventos sociais, que sempre cumprimentava minha esposa com entusiasmo demais, que conversava com ela com uma intimidade rápida, discreta, que na época eu interpretei como simpatia. Hoje, depois de ver os horários, as datas, os locais, percebi que aquilo não era simpatia. Era continuidade. Meu filho me mostrou então capturas de mensagens antigas que ele conseguiu recuperar do backup automático do celular dela. Fragmentos curtos, palavras soltas, pequenas evidências que, isoladas, poderiam ser explicadas, mas que juntas formavam um corpo inteiro de traição persistente. Havia frases como: aquela noite foi importante para mim, não sei quando posso te ver de novo, tenho que tomar cuidado, e a pior de todas, ele não desconfiou. Eu senti meu estômago virar. Aquilo não era apenas um deslize. Era uma rotina paralela que acontecia à minha revelia, enquanto eu trabalhava, enquanto eu colocava comida na mesa, enquanto eu acreditava que tinha construído uma família sólida.
E então meu filho pegou o último papel, um que ele hesitou antes de entregar. Quando me deu, parecia pedir perdão por antecipação. Era a confirmação de que minha esposa tinha tido um relacionamento extraconjugal durante anos, muito antes do noivo entrar na nossa vida, muito antes da minha filha crescer ao ponto de imaginar casamento. E pior, aquele relacionamento antigo, escondido, nunca havia terminado completamente. Segundo as datas, ela manteve contato com aquele homem mesmo depois de prometer que tinha encerrado tudo, mesmo depois de jurar que minha desconfiança, quando eu a confrontei uma vez no passado, era injusta, cruel, distorcida. Ela tinha mentido. Não só mentido, tinha tratado minha dor como fraqueza, tinha virado a narrativa contra mim, tinha usado lágrimas e acusações para me fazer acreditar que eu estava errado. E eu aceitei. Aceitei porque amava. Aceitei porque confiava. Aceitei porque achava que casamento era sobre fé e lealdade. Agora eu entendia que, enquanto eu tentava manter a casa de pé, ela vivia uma vida secreta, uma vida construída em mensagens apagadas, desculpas ensaiadas e encontros que ela tratava como nada. Meu filho suspirou fundo e disse algo que eu jamais esquecerei. Pai, eu acho que ela e o noivo não começaram agora. Não é novo. Não é recente. Acho que tem coisa de antes. Coisa que eu não consegui descobrir. Coisa que eles esconderam bem demais. Eu fechei os olhos. A mente tentou rejeitar aquela possibilidade. Era horrível demais para ser verdade. Mas a clareza me atingiu como um golpe certeiro. Havia algo entre minha esposa e o noivo da minha filha que não era apenas uma traição recente. Havia um histórico, um passado, um segredo que nenhum dos dois jamais esperava que viesse à tona. Um segredo que explicava a frieza dela comigo, a proximidade suspeita entre os dois, a facilidade com que se encontravam, o jeito como ela o tratava como se ele fosse alguém mais íntimo do que um simples futuro genro. E agora, olhando para tudo que estava diante de mim, eu sabia. Minha filha estava no centro de uma teia que começou muito antes do casamento, talvez até antes dela mesma imaginar o que era amor. Meu filho segurou minha mão, como se temesse que eu desmoronasse ali mesmo e disse: Pai, é por isso que você não pode contar para ela agora. Ela precisa ouvir tudo, não só o que vimos no hotel, mas isso, esse passado, essa verdade inteira. Se a gente contar só metade, ela vai ficar destruída e vulnerável demais. A gente precisa fazer isso direito. Eu respirei fundo, profundamente, e senti um tipo de dor que não era grito, não era raiva, não era explosão. Era uma dor que queimava devagar, como carvão que arde sem chama. A dor de perceber que minha esposa não apenas me traiu, mas traiu nossa filha, traiu a família, traiu o que construímos, traiu a própria identidade de mãe. O flagra no hotel era só a parte visível do iceberg. O restante, esse segredo profundo, esse passado escondido, era o que realmente tinha o poder de destruir tudo. Eu olhei para meu filho e entendi que, a partir daquele momento, eu não era mais apenas um homem traído. Era um pai e um marido diante de uma guerra emocional que exigiria calma, estratégia e uma coragem que eu não sabia que tinha. Porque o próximo passo não seria apenas mostrar provas, seria enfrentar minha esposa. E era ali que as máscaras de todos começariam a cair. Nos dias que antecederam o confronto, vivi como quem anda por dentro de um incêndio silencioso. A casa, antes tão familiar, parecia tomada por fumaça invisível, como se cada parede guardasse palavras que nunca foram ditas. Cada canto escondesse um eco de segredos antigos. Cada porta fechada respirasse junto com a mentira que sustentava tudo. Minha esposa continuava sua rotina de forma tão natural que aquilo, por si só, se tornava um gesto de crueldade.
Ela arrumava flores, testava travessas para a festa, respondia mensagens de convidados, opinava sobre detalhes da cerimônia com uma leveza que me feria mais do que qualquer grito poderia ferir. Estava tranquila demais para alguém que traía a filha. Estava confortável demais para alguém que vivia um relacionamento paralelo com o genro. E aquela calma me dava a certeza de que tudo isso não era recente, não era impulso, não era paixão repentina. Era hábito, era familiaridade, era continuidade. Meu filho e eu havíamos passado noites inteiras revendo provas, documentos, mensagens, rastros. Ele tinha organizado tudo em pastas digitais e em cópias impressas, não porque desconfiava de tecnologia, mas porque não podíamos correr o risco de perder nada se algo acontecesse. Tudo estava ali, os registros antigos que ele guardara como um peso na juventude, as capturas recentes que provavam a relação com o noivo, as rotas, os horários, os áudios, as fotos, os bilhetes. A teia inteira estava montada, e eu sabia que, para confrontá-la, precisaria não apenas da verdade, mas da calma dos inocentes. Minha filha continuava acreditando que tinha a melhor família do mundo. Ela falava sobre a lua de mel como quem descreve um paraíso secreto. Falava sobre o noivo com um brilho nos olhos, sem imaginar que aquele brilho seria apagado de um jeito irreversível. Eu precisava estar pronto. Precisávamos fazer aquilo com precisão cirúrgica, porque não teríamos segunda chance. Naquela tarde, minha esposa chegou em casa mais cedo. Carregava uma sacola com pequenas lembrancinhas personalizadas. Ela parecia feliz, satisfeita, orgulhosa. Aquela imagem, ela sorrindo enquanto carregava lembranças do casamento da própria filha, ao mesmo tempo em que destruía o futuro da menina, foi o estopim. Eu não podia esperar mais. Não podia adiar mais. Meu filho percebeu de longe. Ele me olhou como quem sabe que chegou a hora. Ele assentiu sem dizer uma palavra. O pacto silencioso entre nós dois estava prestes a se cumprir. Esperei ela colocar as sacolas sobre a mesa. Esperei ela comentar sobre um fornecedor que não havia respondido, sobre uma amiga que cancelara a presença na festa, sobre a emoção de ver o vestido quase pronto. E então, quando ela virou para mim com aquele sorriso que já não pertencia à mulher que eu conheci, eu disse seu nome. Apenas o nome. E ela soube. Ela soube no segundo em que ouviu o tom da minha voz. Seu sorriso caiu como vidro quebrando no chão. Ela ajeitou a postura, cruzou os braços, mas seu olhar vacilou. Foi a primeira rachadura visível. Preciso falar com você, eu disse. Ela tentou sorrir novamente, tentando controlar a narrativa como sempre fez. Pode falar agora, respondeu, forçando naturalidade. É sobre a cerimônia? Meu filho se aproximou devagar, apoiando-se no encosto da cadeira, firme, sólido. Eu olhei diretamente nos olhos dela e disse: Não, não é sobre a cerimônia. O ar pareceu ficar mais pesado. Ela deu um passo para trás, quase imperceptível, como quem recua ao ouvir um som que reconhece como perigoso. Fui até o escritório e peguei a pasta vermelha que meu filho montara. Coloquei sobre a mesa com cuidado, como quem coloca um corpo frágil que está prestes a ser examinado. Ela olhou para a pasta como se estivesse vendo um fantasma que achava ter enterrado. Seus dedos se contraíram. Sua respiração acelerou, mesmo que ela tentasse esconder. Meu filho permaneceu ao meu lado, imóvel, como uma testemunha silenciosa da revelação que estava prestes a acontecer. Antes que você fale qualquer coisa, eu disse, quero que saiba que eu sei. Eu sei de tudo, não só do agora, mas do antes. Ela abriu a boca, talvez para negar, talvez para manipular, talvez para repetir o script que tantas vezes deve ter usado para apagar suspeitas antigas. Mas eu levantei a mão, impedindo qualquer palavra. Hoje você não vai me interromper. Abri a pasta. Tirei a primeira prova, a foto antiga, datada, clara, onde ela aparecia entrando no motel.
Ela empalideceu, tentou respirar fundo, tentou se recompor, mas aquele era o primeiro golpe. Um golpe que ela não esperava que eu ainda tivesse. Então coloquei sobre a mesa o relatório de ligações. Depois os prints de mensagens antigas, resgatadas do backup. Depois, as capturas recentes. Ela com o noivo da própria filha na porta do hotel. Os dois entrando no quarto como se o mundo inteiro fosse cúmplice. Ela levou as mãos à boca. Seus olhos se encheram, mas não de culpa, de medo. Medo porque aquela narrativa, aquela versão cuidadosamente construída por anos, estava finalmente desmoronando. E sem possibilidade de reconstrução. Isso tudo não é só sobre o casamento da nossa filha, eu disse, com a voz mais firme que consegui. Isso é sobre uma vida inteira de mentiras. Sobre um casamento que você destruiu muito antes de eu perceber. Sobre histórias paralelas que você manteve por trás do meu trabalho, da minha confiança, da minha dedicação à nossa família. Ela tentou dizer algo. Gaguejou. Você não entende. Eu estava confusa. Foi um erro. Meu filho deu um passo à frente. A voz dele cortou a sala como uma lâmina afiada. Um erro que durou anos, mãe. Anos. Erros não têm datas marcadas, horários fixos, mensagens escondidas. Isso aqui não é erro. É escolha. Ela se virou para ele surpresa, talvez achando que ainda tinha algum controle sobre o filho. Mas ele não desviou o olhar. Era a primeira vez que eu via meu filho encará-la daquele jeito. Sem medo, sem hesitação, sem aquele respeito automático que os filhos carregam mesmo quando decepcionados. Diz pra gente, mãe, ele disse com a voz baixa e carregada de dor. Há quanto tempo isso existe entre você e ele? Desde antes de eles começarem a namorar? Desde quando? Ela abriu a boca, mas não havia resposta possível que não destruísse tudo que ainda restava de dignidade. E naquele silêncio, naquele segundo exato, eu soube que a verdade era pior do que qualquer suposição, porque o silêncio dela era uma confissão. Eu senti algo dentro de mim se fechar, como uma porta que não se abre mais. A mulher que eu conheci, que eu amei, que eu protegi, que eu coloquei no centro da minha vida, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. E quando ela finalmente tentou segurar meu braço, lágrimas escorrendo, dizendo, eu posso explicar. Eu apenas dei um passo para trás. Não, eu disse com a calma mais devastadora que já experimentei. Agora, quem vai ouvir é você. O confronto não terminou em gritos. Terminou em verdades expostas, máscaras arrancadas e a certeza de que naquele momento eu tinha perdido uma esposa, mas recuperado minha clareza. Minha filha ainda não sabia de nada, mas em breve saberia. E esse seria o capítulo mais difícil de todos. A noite após o confronto foi uma das mais longas da minha vida. Não por gritos, porque não houve gritos, e não por lágrimas, porque eu já não tinha mais nenhuma para derramar. O que houve foi um silêncio tão profundo que parecia bater nas paredes, reverberar pelo carpete, atravessar portas e infiltrar-se em cada fresta daquela casa que já não era um lar. Minha esposa passou horas no quarto, andando de um lado para o outro, como uma sombra perdida dentro da própria consciência. Eu fiquei na sala, sentado na poltrona que usei por anos para descansar depois do trabalho. Mas naquela noite ela parecia feita de concreto. Meu filho ficou comigo sem falar, apenas garantindo que eu não desmoronasse de vez. Eu pensava na minha filha, na pureza com que ela preparava cada detalhe do casamento, no brilho que ela carregava nos olhos sempre que mencionava o noivo, no jeito encantado como falava da vida que eles já estavam construindo. Era como olhar para um cristal que eu sabia que iria quebrar. Por isso, naquela madrugada tomei uma decisão. Por mais que doesse, por mais devastador que fosse, eu não iria permitir que ela subisse ao altar sem saber a verdade. E não era apenas sobre impedir o casamento, mas sobre protegê-la de algo muito mais cruel.
Viver ao lado de alguém capaz de trair a própria noiva com a mãe dela, capaz de encenar um amor que não existia, capaz de criar uma família em cima de uma mentira que tinha raízes profundas. Ao amanhecer, minha esposa desceu as escadas com o rosto pálido. Os olhos inchados denunciavam a noite sem sono. Ela tentou falar, começar uma explicação, inventar uma justificativa que pudesse reduzir os danos, mas eu apenas a interrompi com um gesto. Eu não queria ouvir. Meu filho também não. Ela tentou se aproximar. Implorou para que não contássemos nada à nossa filha por enquanto. A urgência dela não era remorso, era medo. Medo de perder a narrativa, medo de perder a posição, medo de ver tudo ruir de vez. Ela pediu tempo, pediu calma, pediu que esperássemos até depois da cerimônia para resolver as coisas com mais discrição. Isso me deu náuseas. Uma mulher disposta a permitir que a filha se casasse com o próprio amante para salvar aparências era alguém com quem eu já não dividia humanidade alguma. Aquele foi o momento em que a porta finalmente fechou dentro de mim. E não havia volta. Peguei as provas, coloquei tudo organizado numa pasta diferente, uma azul, porque eu não queria entregar à minha filha a pasta vermelha que carregava a sujeira inteira da história. A azul parecia simbolizar clareza, verdade, limpeza. Meu filho me acompanhou até o carro. Minha esposa tentou nos seguir, mas eu a detive com um único olhar. Ela recuou. Não por respeito, mas porque entendeu que naquele momento já não tinha mais controle algum sobre nada. O caminho até o ateliê onde minha filha fazia os últimos ajustes parecia interminável. Cada semáforo vermelho me dava tempo demais para pensar, e pensar era a pior coisa que eu podia fazer. Eu imaginava o rosto dela quando recebesse a notícia. Imaginava a queda, a incredulidade, o desespero. Era como planejar um terremoto emocional que eu mesmo provocaria, mas que era necessário. Meu filho respirava rápido ao meu lado, tentando manter a própria calma. Quando chegamos, ela correu até nós com aquele sorriso que me dilacerou por dentro. Perguntou por que tínhamos aparecido ali sem avisar. Perguntou se estava tudo bem com a mãe. Perguntou se o pai tinha vindo dar um sustinho carinhoso antes do grande dia. Eu não respondi nada disso. Apenas disse que precisávamos conversar em particular. Ela franziu a testa, mas concordou. Levei-a até uma sala vazia, onde manequins de vestidos se alinhavam como testemunhas silenciosas. Fechei a porta. Senti minhas mãos suarem. Senti meu coração bater, como se tentasse encontrar uma saída por conta própria. Meu filho ficou ao meu lado, imóvel, mas firme, como sempre esteve desde o início dessa tempestade. Eu comecei devagar. Falei que havia algo importante, que ela precisava ouvir a verdade antes de entrar em qualquer igreja, antes de vestir qualquer véu. Ela franziu o senho, inquieta. Perguntou se o noivo estava bem. Perguntou se aconteceu algum acidente, ou se era sobre a mãe dela. O medo começou a nascer nos olhos dela, e aquilo me destruiu ainda mais. Então entreguei a pasta azul em suas mãos. Disse que tudo estava ali. Disse que ela precisava ver. Ela abriu devagar, como se temesse que o ar de dentro da pasta fosse tóxico. As primeiras fotos a fizeram colocar a mão na boca. A primeira prova registrada fez seus olhos se encherem de lágrimas tão rápido que ela nem piscou. Quando chegou nos vídeos recentes, nas imagens do hotel, nos horários, nas mensagens, suas pernas falharam. Ela precisou se apoiar na parede. Meu filho foi até ela, tocou seus ombros, tentando segurá-la física e emocionalmente. Ela olhou para mim com um olhar que nunca vou esquecer. O mesmo olhar que ela tinha quando caiu da bicicleta pela primeira vez, sangrando e confusa, pedindo explicações para algo que não entendia. Mas desta vez, não era um joelho ralado. Era o coração dela sendo esmagado pelo peso de uma verdade que nenhum ser humano deveria carregar. Ela sussurrou o nome do noivo incrédula. Depois, sussurrou o nome da mãe, como se a palavra queimasse sua língua.
Perguntou se eu tinha certeza. Perguntou se podia haver algum engano. Perguntou se aquilo era uma montagem. E então, quando chegou aos registros antigos, à parte do passado que meu filho descobrira, sua expressão mudou completamente. Não era mais só dor. Era algo mais profundo. Era a sensação de que o chão da identidade dela tinha rachado. Ela deixou a pasta cair no chão e chorou de um jeito que nunca ouvi na vida. Um choro sem voz, sem ar, sem pausa, como alguém se afogando por dentro. Meu filho a abraçou e eu senti meu corpo inteiro tremer. Ela olhou para nós, os olhos vermelhos, e disse: "Vocês me salvaram, mas vocês também me destruíram." E naquele instante, eu entendi que ela não dizia aquilo com raiva. Era a verdade. A verdade dói mesmo quando salva. Decidimos ir até a casa imediatamente. O noivo estava lá. A mãe dela também. A porta estava aberta. Quando entramos, os dois se levantaram como se estivessem prestes a começar uma peça de teatro. A expressão dele mudou ao ver minha filha. A dela mudou ao ver a pasta azul nas mãos da filha. Minha esposa tentou correr até ela, mas minha filha recuou, como se tivesse visto um animal ameaçador. Não houve escândalo, não houve briga física. Houve apenas a revelação inevitável. Minha filha jogou as provas em cima da mesa. Ele tentou negar, mas minha esposa o interrompeu antes mesmo de inventar qualquer justificativa. E o silêncio entre os três, mãe, filha e traidor, foi mais devastador do que qualquer grito poderia ser. "Acabou", minha filha disse. Sua voz saiu tão firme que me fez arrepiar. "Eu nunca mais volto aqui. Nenhum dos dois faz mais parte da minha vida." O noivo tentou se aproximar. Ela recuou como se ele fosse tóxico. Minha esposa chorou, implorou, mas minha filha virou as costas para os dois e saiu pela porta. Eu e meu filho fomos atrás dela, e naquele momento eu soube, com uma clareza cortante, que o casamento não só havia sido cancelado. Ele nunca existiu de verdade. Aquele foi o fim de uma promessa falsa, e o começo de algo mais duro: reconstruir o que restou depois da verdadeira família ter sido quebrada por quem deveria protegê-la. Os dias após o rompimento foram como caminhar por dentro de um campo de ruínas, onde cada pedra tinha o rosto de alguém que amamos. Não havia mais casamento, não havia mais planos, não havia mais risos ecoando pela casa enquanto minha filha falava sobre vestidos, flores, músicas ou viagens. Havia um silêncio profundo que inicialmente parecia devastador, mas que aos poucos começou a ganhar um sabor diferente. Um sabor de verdade, de certa limpeza dolorosa, como quando se arranca um curativo e a pele respira pela primeira vez depois de tanto tempo. Minha esposa tentou se manter em casa nos 2 primeiros dias, como se ainda tivesse algum lugar ali, como se pudesse restaurar o que destruiu com simples pedidos de desculpa ou com lágrimas derramadas tarde demais. Ela tentava se fazer presente durante o café da manhã, perguntava onde eu estava indo, tentava puxar conversa com meu filho. Mas nós já tínhamos cruzado o ponto sem retorno. Ela não entendia que não era a traição recente apenas. Era o acúmulo de anos, era o histórico enterrado que finalmente emergiu. Era a natureza do relacionamento que ela manteve com o noivo da própria filha. Era o padrão, era a continuidade. Era o fato de que, diante das provas, ela tentou esconder, mentir, manipular pela última vez. Então, no 3º dia, após uma manhã silenciosa em que nem ela nem nós conseguimos dizer qualquer palavra, ela arrumou uma mala pequena e saiu. Não pediu para ficar. Não pediu perdão novamente. Apenas saiu. E a porta se fechou atrás dela, como se estivesse encerrando um capítulo inteiro de décadas. Minha filha permaneceu conosco, num estado que não era exatamente dor, mas algo mais profundo, uma espécie de choque calmo, como se o coração dela tivesse parado para se proteger. Ela não chorava mais como no dia em que a verdade explodiu, mas o olhar dela estava diferente, mais maduro, mais firme,
mais consciente de que o mundo não é o que prometem nos contos de fadas. Aos poucos, ela começou a confiar em pequenas rotinas. Preparar o próprio café, arrumar a cama, responder mensagens de amigas que mandavam força sem fazer perguntas, caminhar no fim da tarde com o irmão, apenas em silêncio. Eu observava tudo isso com um orgulho silencioso, uma admiração profunda pela força que ela mostrava, mesmo sem perceber. Meu filho assumiu um papel que nunca pedi, mas que ele abraçou com dignidade, o de guardar a casa da dor. Ele passava horas conversando com a irmã, ajudava a reorganizar as coisas que estavam ligadas ao casamento, desmontando lembranças com cuidado, colocando tudo em caixas que seriam guardadas por tempo indeterminado. Ele também conversava comigo quando o peso me alcançava. Porque mesmo com toda a clareza, mesmo sabendo que a verdade precisava vir à tona, havia momentos em que o luto pelo casamento era inevitável. Eu não tinha perdido apenas uma esposa. Tinha perdido a imagem de uma vida inteira. E reconstruir isso exigia tempo. Numa tarde qualquer, enquanto minha filha dormia no sofá depois de um dia emocionalmente exausto, eu sentei no quintal com meu filho. O sol estava baixo, iluminando a grama com aquele brilho alaranjado que parece denunciar a passagem do tempo. Ele olhou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. Pai, agora a gente pode respirar. E ele estava certo. Pela primeira vez em muitos anos, eu não vivia em alerta. Não vivia tentando interpretar sinais que eu sempre ignorei. Não vivia tentando sustentar sozinho um casamento que não existia mais. Havia dor, sim, mas havia um espaço estranho e libertador entre as fissuras dessa dor. Decidi então que precisava fazer algo que vinha adiando por anos, reorganizar minha vida. Não apenas emocionalmente, mas concretamente. Comecei revisando documentos, arrumando gavetas, limpando armários, desfazendo acúmulos que carregavam a energia velha de um casamento deteriorado. Meu filho me ajudou a trocar móveis de lugar. Minha filha começou a redecorar seu quarto para se sentir dona dele novamente. A casa, pouco a pouco, foi deixando de ser o cenário da traição e se transformando num ambiente renovado, leve, onde a verdade, mesmo dura, tinha entrado como um vento necessário. Foi então que recebi a ligação que mudaria tudo mais uma vez, não para destruir, mas para reconstruir. Uma amiga antiga que eu não via há anos deixou uma mensagem dizendo que tinha visto uma postagem vaga sobre o cancelamento do casamento e que queria saber se estávamos bem. Ela nunca foi íntima da minha esposa. Sempre foi mais minha amiga do que dela, alguém com quem eu conversava nos tempos em que ainda era jovem e tinha sonhos mais amplos. Ela insistiu para que eu respondesse. Eu demorei 2 dias, mas respondi. E a conversa, que começou com um simples "estamos seguindo em frente", acabou se tornando uma troca de mensagens cheia de carinho, respeito, memórias compartilhadas e uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Não era romance, não era flerte, era humanidade, era vida. Era a lembrança de que eu existia antes do casamento, antes da dor, antes de toda essa destruição. E existia depois também. Enquanto isso, minha filha, numa demonstração impressionante de força, decidiu procurar ajuda psicológica. Disse que não queria carregar para o futuro os fantasmas do passado. Meu filho, sempre protetor, acompanhou-a na primeira sessão. Eu fiquei em casa esperando notícias, torcendo para que ela encontrasse ali uma forma de restaurar sua autoestima. Quando ela voltou, entrou pela porta com um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Disse que tinha falado tudo, que tinha chorado, que tinha respirado, que tinha sido ouvida. Aquilo, para mim, foi como assistir a um nascimento, o renascer dela. No final daquela semana, sentei-me no mesmo sofá onde tantas vezes fiquei em silêncio e percebi que pela primeira vez em muito tempo não havia peso no ar. Minha esposa não estava ali.
e sua ausência era, paradoxalmente, uma presença de paz. Meus filhos estavam comigo. Minha casa estava silenciosa, mas não vazia. Estava reconstruída, ainda em processo, mas firme. Eu percebi então que vingança nunca foi o objetivo. Justiça também não. O objetivo era liberdade. Libertar minha filha de um futuro envenenado. Libertar meu filho da responsabilidade de carregar sozinho uma verdade que não era dele. Libertar a mim mesmo das ilusões que me aprisionavam. E naquela noite, enquanto o vento fazia as cortinas balançarem devagar, senti algo que achei que nunca voltaria a sentir. Esperança. Não era euforia, não era animação, não era otimismo ingênuo. Era uma paz madura, silenciosa, quase solene. A sensação de que, apesar de tudo, eu tinha sobrevivido ao pior. E sobreviver ao pior sempre abre espaço para o melhor. A vida não voltou a ser a mesma. Não poderia. Não deveria. Mas ela encontrou um novo eixo. Um novo modo de existir, onde a verdade era fundamento e não ameaça. E naquele novo mundo, reconstruído à força, mas ainda assim bonito, eu descobri que não era tarde demais para começar de novo. Nunca é.